Eu vou contar a história daquele que é respeitado pelos Gorosei e consegue intimidar até mesmo os almirantes da marinha, Shanks, o Ruivo, aquele que já foi aprendiz no bando do Rei dos Piratas e se tornou um Yonkou que é muito temido e respeitado. Então, você quer saber a história completa do Shanks? Fica aqui comigo que eu vou te contar agora toda a história do Shanks, o Ruivo. Mas, antes de começar, já deixe seu like e se inscreve aqui no canal, que você me ajuda demais mostrando que está gostando do meu vídeo e ajuda meu canal a chegar aos primeiros 1000 inscritos, que é uma marca muito importante para mim, que tenho pouco público ainda. Então, depois de você ter me ajudado, bora pro vídeo. No volume 4 bilhões que foi dado para quem assistiu o filme Red nos cinemas, foi dado informações canônicas como a origem do Shanks, e a partir disso vou começar a contar a história do Shanks. No West Blue, há 39 anos, nascia o Shanks, e esse bebê, um ano depois, há exatos 38 anos, acabou que foi envolvido em um dos conflitos mais mortais e grandes que teve no mundo de One Piece. E nesse conflito há 38 anos estavam envolvidos os nobres mundiais e os seus escravos, e a marinha, por ter que defender os nobres, acabou tendo que entrar em uma batalha sangrenta contra a incrível tripulação dos Rocks, que tinha monstros como Kaido, Big Mom e Barba Branca, sob o comando de Rocks de Shibeck, um verdadeiro monstro. Essa batalha ocorreu em God Valley, tendo de um lado a tripulação dos Rocks e do outro o Garp junto com o Gold Roger, que conseguiram derrotar Rocks de Shibeck e sua tripulação e assim desfazer essa incrível tripulação. E depois dessa batalha, essa ilha desapareceu totalmente dos mapas sem deixar nenhum vestígio. O Garp se tornou o herói da marinha depois desse incidente, e o Roger conseguiu muitos tesouros. E o principal tesouro que ele encontrou em um baú foi um bebê de cabelos ruivos, que veio a se chamar Shanks posteriormente. Então, há 38 anos atrás, Shanks estava em God Valley e foi encontrado pelo Gold Roger em um baú de tesouro. E é daí que começa a verdadeira história de Shanks. O Shanks então cresceu como um aprendiz na tripulação de Gold Roger, que mais tarde se tornaria Rei dos Piratas. O Shanks tinha uma relação muito boa com o Roger, tanto que o Roger deu seu chapéu de palha para o Shanks, que acabou se tornando uma marca registrada do Shanks. Então, alguns anos depois, o Roger acabou descobrindo de sua doença, que levaria ele à morte em alguns anos e não podia ser curada. Então, o Crocus, que era um médico do navio, começou a controlar sua doença, e durante essa época o Shanks vivia discutindo e brigando com o Bug, e apesar deles sempre brigarem, os dois sempre eram vistos juntos no navio. Durante um ataque contra um navio inimigo, os piratas do Roger encontraram uma Akuma no Mi chamada Bara Bara no Mi, e o Bug, nesse ataque, encontrou um mapa de tesouro que marcava a localização de um tesouro subaquático. Depois desse ataque, os piratas do Roger deram uma festa e durante essa festa, o Bug descobriu que a Akuma no Mi que a tripulação tinha encontrado valia muita grana, podendo ser vendida por cerca de 100 milhões de berries. E por esse motivo, o Bug bolou um plano e no dia seguinte ele simplesmente comeu uma Akuma no Mi falsa na frente de toda a tripulação para ficar com a Akuma no Mi verdadeira e vender ela para conseguir muito dinheiro. Mas enquanto ele estava comemorando que tinha uma Akuma no Mi para vender e o seu mapa de tesouro, o Shanks aparece e o Bug teve que esconder a Akuma no Mi dentro da sua boca. Só que o Shanks falou algo e foi embora. Mas antes que o Bug pudesse tirar a fruta de sua boca, o Shanks volta e o Bug toma um susto e engole a Bara Bara no Mi, recebendo os poderes dela de ser imune a ataques de espadas e também de conseguir dividir seu corpo em pedaços e controlar ele mesmo separado, e também perdendo a habilidade de nadar. E enquanto o Bug ficava bravo com o Shanks e gritava com ele, o mapa do Bug caiu no mar e o Bug pulou para pegar o mapa,
mas esqueceu que não podia mais nadar e foi salvo pelo Shanks. Durante essa época, os piratas Roger continuou navegando pela Grand Line e continuou tendo diversas batalhas contra outras tripulações piratas e contra a marinha. E uma que ficou muito conhecida foi a batalha contra o Chique, o Leão Dourado, e toda a sua enorme frota, onde os piratas Roger saíram vitoriosos, porque eles conseguiram destruir metade da frota do Chique e ainda conseguiu escapar. Essa batalha ficou conhecida como a Edge War. Um pouco mais à frente na história, depois dos piratas Roger causarem um tumulto em uma ilha, derrotando alguns membros da marinha, eles perceberam que do outro lado da ilha, os piratas do Barba Branca tinham acabado de ancorar seu navio nessa ilha. Então, nessa ilha, os piratas Roger começou a enfrentar os piratas do Barba Branca por 3 dias e 3 noites, até que ambas as tripulações decidiram fazer uma trégua que virou uma verdadeira festa. E foi durante essa mesma batalha que o Roger conheceu o famoso espadachim Kousuke Oden e chamou o Oden para entrar na sua tripulação, porque o Oden conseguia ler os poneglyphs, e após o Oden entrar na sua tripulação, o Roger começou sua última viagem em busca dos 4 Rhodes Poneglyphs, e a rota dessa viagem foi bem parecida com a que nós vemos o Luffy e sua tripulação fazer. Nessa última viagem do Roger, o destino era a última ilha da Grand Line, chamada Laugh Tale, e enquanto eles estavam a caminho de lá, o Bug ficou doente e o Shanks decidiu ficar e cuidar de seu amigo. Então, o Shanks nunca foi a Laugh Tale com Roger. Depois do Roger voltar, Roger teve uma conversa com o Shanks que fez o Shanks chorar por algo que o Roger acabou falando a ele, e depois o Roger virou rei dos piratas. E depois dele virar rei dos piratas, ele desfez sua tripulação, com ele mesmo sendo o primeiro a deixar sua tripulação, e depois a sua tripulação foi saindo um após o outro. Um ano depois, o Roger decidiu se entregar à marinha e ser executado em Loguetown, sua terra natal. E durante a execução, o Shanks estava lá. E depois do Roger ser executado, o Shanks convida o Bug a entrar na sua tripulação, mas o Bug recusa o convite. E então o Shanks começa a procurar integrantes para sua tripulação. Então ele começa a recrutar personagens poderosos para seu bando como Luke Howe, Yasopp e Ben Beckman. E durante uma de suas viagens em uma ilha, os piratas do Ruivo percebem que tem piratas invadindo aquela ilha. Então eles derrotam esses piratas e enquanto estavam pegando os tesouros inimigos, o Shanks encontra um pequeno bebê que recebeu o nome de Uta, e o Shanks acaba virando o pai adotivo dessa menina. O Shanks e seu bando teve diversas lutas durante esse período. Uma dessas lutas foi contra o próprio Barba Negra, que acaba deixando aquela cicatriz no olho do Shanks. E ainda nesse período, o Shanks ganhou um rival, o Drácula Mihawk, e os dois acabavam lutando frequentemente, e suas batalhas eram tão ferozes que chegavam a todos os mares. Um pouco adiante na história, o Shanks invadiu um navio do governo mundial, onde a CP9 estava escoltando uma Akuma no Mi chamada Gomu Gomu no Mi, que parecia ser uma Akuma no Mi de borracha bem comum, mas agora no país de Wano foi mostrado que ela é bem mais especial que nós fãs achávamos. Nesse mesmo ano, o Shanks chega na ilha Dawn, onde ele conhece o nosso querido protagonista Monkey D. Luffy e decide ficar nessa ilha como a base de sua tripulação por um pouco mais de um ano. E durante esse ano, o Luffy acaba se apegando muito ao Shanks e sua tripulação, tanto que o Luffy pede ao Shanks para se juntar à sua tripulação, mas o Shanks não aceita o Luffy em seu bando, porque o Luffy ainda era muito jovem. E um dia, o Shanks estava conversando com o Luffy até que chega um bandido e seu grupo querendo tomar sake, só que não tinha mais porque o bando do Shanks tinha acabado com todo o sake do bar. Então o Shanks oferece a sua garrafa de sake, mas o bandido quebra a garrafa na cabeça do Shanks
e depois disso ele joga comida no Shanks e vai embora. Depois que os bandidos foram embora, toda a tripulação do Shanks, inclusive ele, começa a rir, deixando o Luffy muito bravo por não ter revidado as ofensas. E depois disso, o Luffy acaba comendo a Gomu Gomu no Mi sem querer, por ele estar com fome. E alguns dias depois, com Shanks fora, porque estava em uma de suas viagens, os bandidos voltam ao bar novamente e lá o Luffy começa a insultar os bandidos. E com isso o líder, Higuma, ficou bravo e levou o Luffy como um refém. Mas o Shanks tinha acabado de chegar, e assim que fica sabendo, o Shanks vai atrás dos bandidos e acham eles, e o Ben Beckman derrota todos eles. E o Higuma consegue fugir para o mar com o Luffy, e o Shanks consegue salvar o Luffy, que estava se afogando no mar, porque o Higuma tinha jogado ele no mar, e o Shanks acaba perdendo seu braço para um rei dos mares. Após isso, o Shanks e sua tripulação começam a se preparar para ir embora da ilha. E então o Luffy aparece declarando que vai se tornar um pirata e vai ter companheiros fortes, assim como o Shanks, e que ele vai encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. E depois dessa declaração, o Shanks dá ao Luffy o seu chapéu de palha, que ele ganhou do Roger, e fala para o Luffy devolver ele assim que ele se tornar um grande pirata. E após isso, o Shanks parte para a Grand Line, e lá em Sabaody se encontra com o Riley, e o Riley fica surpreso que o Shanks havia perdido um braço e estava sem seu chapéu de palha. Então o Shanks fala que se encontrou com um menino muito interessante, que falava as mesmas palavras que o Capitão Roger. Depois de passar por Sabaody, o Shanks foi ao Novo Mundo, e lá o Shanks se tornou um pirata muito mais poderoso e ganhou muita influência, espalhando seu nome por todo o mundo, tanto que o Shanks se tornou um Yonkou. Alguns anos depois, o Shanks ficou sabendo que o Ace estava atrás do Barba Negra, e por saber do que o Barba Negra é realmente capaz, o Shanks manda um de seus subordinados levar uma carta ao Barba Branca sobre esse assunto. Só que o Barba Branca fala ao Shanks se encontrar pessoalmente com ele, se o Shanks quiser falar algo para ele. Então o Shanks decide se encontrar com o Barba Branca, e quando o Shanks entrou no navio do Barba Branca, ele usou seu Haki do Rei e foi derrubando todos os membros mais fracos do Barba Branca. Então, depois dos dois Yonkous ficarem frente a frente, eles começaram a beber e conversar sobre o passado. E então Barba Branca pergunta qual inimigo foi poderoso bastante para arrancar um braço do Shanks, e o Shanks responde que ele apostou seu braço na nova geração. Após isso, o Shanks fala para o Barba Branca que a cicatriz em seu olho tinha sido feita pelo Barba Negra. E o Shanks fala que o Ace é sim muito poderoso, mas ainda não é o momento para o Ace enfrentar o Barba Negra. Então o Barba Branca não aceita seu conselho e os dois entram em uma batalha onde os dois abrem o céu acima deles, apenas com o choque dos seus golpes. Pouco tempo depois desse encontro, o Shanks fica sabendo que o Ace havia sido derrotado pelo Barba Negra e que o Ace tinha sido entregue à Marinha, e ele seria executado em Marineford, e que o Barba Branca estava indo para lá. Então o Shanks decide ir até Marineford. No caminho para Marineford, o Shanks se encontra com o Kaido, que também estava indo até lá para atacar o Barba Branca. Mas então Shanks intercepta o Kaido e faz ele recuar de volta para o Wano, e o Shanks continuou seu caminho. Mas, quando ele chega em Marineford, o Barba Branca e o Ace já estavam mortos. Mas o Shanks ainda chega bem a tempo de salvar o Kobe, que seria morto pelo Akainu. E então o Shanks fala que veio para acabar com a guerra e quem quisesse continuar lutando, iria lutar contra o Shanks e sua tripulação. E então, assim, o Shanks acaba com a Guerra dos Melhores em Marineford e pede ao Sengoku os corpos de Ace e Barba Branca para dar um funeral digno aos dois. Algum tempo se passa e depois do Luffy invadir o Holy Cake e conseguir sair de lá,
é mostrado Shanks lendo o jornal e vendo a recompensa do Luffy, que havia subido de 500 milhões para 1,5 bilhão de berries. E depois disso, durante o reverie, o Shanks foi a Marijoa para se encontrar com os Gorosei e falar sobre um certo pirata. Uma semana depois do Luffy derrotar o Kaido e sua tripulação, é mostrado o Shanks navegando pelos mares ao redor de Wano, enquanto lê o jornal, onde tem um cartaz procurado do Luffy, com sua recompensa no valor de 3 bilhões. Então, o Shanks senta à mesa, junto com o Ben Beckman, e fala que já está na hora de encontrar o One Piece. Nesse momento, todos de sua tripulação já estavam ansiosos para se encontrar com o Luffy em Wano, mas o Shanks fala que não tem intenção alguma de encontrar o Luffy ali em Wano, porque, querendo ou não, o Bartolomeu, um dos comandantes da frota do Luffy, queimou a bandeira dos Piratas do Ruivo e substituiu com uma bandeira do Luffy. E se ele deixasse isso passar, ele estaria falhando com a sua credibilidade. Mas, antes do Shanks ir embora, ele percebe que o almirante Ryokugyu está atacando o Wano. Então, ele solta seu haki do rei, mesmo estando muito longe, e amedronta o almirante, fazendo o almirante recuar e ir embora de Wano. E após ele expulsar o almirante de lá, o Shanks vai embora. O Shanks é um personagem extremamente calculista e só faz seus movimentos de forma pensada antes. Então, com sua afirmação que está na hora de encontrar o One Piece, nos próximos arcos nós podemos ter notícias do Shanks finalmente se movimentando. Então, deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha dessa afirmação do Shanks sobre encontrar o One Piece. E também não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para me incentivar a continuar trazendo vídeos como esse toda semana. Valeu, falou!